Olá pessoal, vamos aprender neste pequeno tutorial como adicionar um banner pop-up em nosso site WordPress utilizando um plugin chamado Pop-up Maker. O Pop-up Maker ele é interessante porque ele é bem simples de utilizar e ele funciona como multi-sites, que é o nosso caso. Por exemplo, nós temos um site principal e nós temos outros sites atrelados a esse site principal. Então esse plugin de pop-up ele funciona tanto no site principal quanto nos subsites. Então vamos lá aprender como é que a gente adiciona um pop-up. Dentro do painel administrativo do WordPress do site principal, nós vamos aqui encontrar o Pop-up Maker. Nós vamos fazer primeiramente um teste usando o site principal e num outro tutorial nós vamos fazer em um subsite, ou seja, num site interno, sem ser o site principal, um daqueles outros subsites, né? Um desses aqui. Mas nesse primeiro vídeo nós vamos fazer com o site principal. Então, aqui no menu do Pop-up Maker nós podemos usar aqui a opção Add Pop-up, ou quando nós clicamos no link principal do plugin, ele abre essa listagem. Nós não temos nada ainda, nós vamos adicionar, mas eu posso usar também o botão Add Pop-up, que é o que nós vamos utilizar nesse momento. A interface de adição do pop-up ela é bem parecida com aquilo que já é comum no WordPress. Quem já é acostumado a utilizar o WordPress sabe que essa interface aqui ela é comum à maioria dos plugins, né? Nós temos aqui algumas opções que nós vamos já verificar e aquelas opções principais que é título e conteúdo. No primeiro campo, o pop-up name é importante, né? Você colocar um nome para o seu pop-up. Esse nome é o que vai aparecer naquela listagem que nós vimos anteriormente. Então é a forma que você vai ter para identificar os seus pop-ups no futuro, né? Os seus banners nesse caso. Então vamos chamar o nosso primeiro aqui de teste. O segundo campo é o campo de título do pop-up. Esse campo ele é opcional. Neste nosso caso nós não vamos adicionar, e depois vocês vão entender porquê. Na maioria dos casos a gente não vai precisar colocar um título, porque esse título ele fica até esteticamente, ele não fica interessante lá fora. A maioria dos pop-ups que nós vamos utilizar vão ser imagens, vão ser vídeos, então neste caso aqui ele não é interessante que a gente coloque um título, porque ele vai desconfigurar um pouco o nosso pop-up. Mas existe esse campo, ele é opcional, em algum momento, se houver necessidade, a gente pode utilizar ele. Nosso pop-up de teste vai ser um banner, vai ser uma imagem. Então eu vou aqui em adicionar mídia, vou procurar na minha biblioteca de mídia aquela imagem que obviamente eu previamente já enviei, mas eu posso também enviar no momento em que eu for criar o pop-up. Isso aqui também já é de conhecimento comum de quem usa o WordPress. Então a minha imagem eu já tinha enviado antes, eu vou selecionar essa imagem aqui, inserir no post. Aí eu clico aqui na aba visual, tá? Estava previamente selecionada a aba texto, onde a gente consegue ver o código HTML, mas eu posso clicar no visual e aqui será mais ou menos como o nosso banner vai aparecer lá na frente, tá? Uma imagem normal, adicionei a minha imagem. Vamos para as opções. Uma que a gente precisa prestar atenção aqui é nas condições, né? Se você não escolher nenhuma condição, ele vai aparecer em todas as páginas do meu site, né? Essa é a opção padrão. Mas se, por exemplo, você não quer que ela apareça nas páginas internas, essas condições elas são exclusivas, ou seja, conforme você vai selecionando aqui, onde esse banner, onde esse pop-up ele vai realmente aparecer. Então eu posso, por exemplo, querer que o meu pop-up, o meu banner, apareça apenas na homepage, sem problema. Ele vai aparecer apenas na homepage e em nenhuma outra mais, né? O padrão dele é a gente não selecionar nada e aí ele aparece em qualquer página do meu site, tá? Eu estou apenas mostrando para você, caso você queira restringir ele para que ele apareça em apenas algumas páginas, né? Eu posso selecionar aqui, ok? Eu posso desabilitar este pop-up em dispositivos móveis, em celulares, em tablets, etc. Eu não vou marcar nenhuma delas, porque neste momento não me interessa nenhuma dessas opções. É apenas para que você saiba quais opções existem. As outras opções também recomendo que não
não sejam alteradas, porque elas são opções padrões de configuração do tema. Então, comumente a gente não vai precisar mexer nessas opções, tá? Então vamos descer um pouquinho aqui. Aqui sim nós já temos opções que vão nos interessar. Triggers, né? Só revisando, nós colocamos um nome para o nosso banner, adicionamos a imagem, e trigger vai dizer como que este nosso pop-up, este nosso banner, ele vai aparecer. Se ele vai aparecer através de algum clique ou se ele vai aparecer através de forma automática. Bom dia. Então, no nosso caso, a gente vai usar a forma automática, ok? Ele vai mostrar aqui, quando eu seleciono a forma automática, se eu quero um delay. Eu não quero um delay, eu quero que ele apareça imediatamente no carregamento da página. E em cookie, você exclui esse cookie, tá? Para que esse cookie serve? Serve para controle no futuro, se você quer que esse banner apareça apenas uma vez por mês, uma vez por semana. Então, no nosso caso, a gente sempre vai aqui em geral retirar o delay, colocar em 0, e o nosso cookie nós vamos excluir o cookie e adicionar esta trigger, tá? Lembrando que a trigger foi o que? Para que o banner aparecesse automaticamente ao carregar a página, tá? Você pode, inclusive, quando você adiciona lá o trigger, ele cria um cookie aqui. Por mais que você exclua aquele cookie daqui do auto open, ele cria um cookie de evento. Você pode aqui no xizinho e excluir esse cookie sem problema. Terminada essa parte de como o nosso banner vai aparecer, se é automático ou não, nós temos aquelas opções normais de todo plugin de pop-up, que é o tamanho, né? O tamanho dele vai ser o médio, normal, alto, responsivo. A gente vai usar o custom, customizado. O custom ele vai me permitir dizer qual é o tamanho do meu banner, tá? Então você provavelmente vai usar em vários momentos diferentes imagens com tamanhos diferentes. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar uma imagem. Eu sei que a minha imagem tem 550 pixels de tamanho, e eu sei que ela também, eu sei qual é a altura da minha imagem. Mas caso você queira, você pode marcar esta opção aqui, ó, Auto Adjusted Height, ou seja, ele vai automaticamente ajustar a altura. Recomendo para você colocar o tamanho que você sabe e marcar esta opção, né? Porque aí ele já ajusta na mesma proporção a altura da imagem, né? Não vai ficar distorcido. Mas se você quiser também, você pode desmarcar a opção e colocar uma altura fixa, não tem problema, tá? No nosso caso aqui eu vou marcar essa opção, ele vai ajustar a altura. O overlay é para que eu possa mostrar a transparência, né? O meu banner vai aparecer e o site vai estar ao fundo. Eu marco esta opção, tá? Para que ele desabilite o overlay, que ele continue mostrando o site no fundo. A animação, eu não quero nenhuma animação, né? Eu tenho opções de animação aqui para que o banner apareça, seja de slide, ou seja, ele vai aparecer da esquerda para a direita, ele vai aparecer com fade, ou seja, ele vai aparecer aos poucos, mas eu não quero nenhuma animação. A próxima opção é a posição, né? Normalmente eu não marco nenhuma dessas opções aqui, nenhuma delas me interessa, né? Algumas opções sobre reposicionamento, resize, o que não interessa são opções mais avançadas. Eu normalmente coloco aqui uma dessas opções, ou top left, top center, ou seja, no topo à esquerda, no topo ao centro, no topo à direita. Comumente se usa o topo left, né? Top left, ou seja, no topo à esquerda. Ok? Você inclusive pode ajustar aqui, olha, quantos pixels do topo você quer. Eu normalmente deixo o padrão de 100 e no left eu costumo colocar 50 e poucos pixels, né? A gente pode aqui deixar redondo em 50, então, ou seja, ele vai aparecer 100 pixels do topo e 50 pixels à esquerda. O Z-Index também eu não costumo mexer, ele já está no Z-Index aqui corretinho para que ele apareça lá no nosso site. E o Close Text é o texto que você quer que apareça daquele xizinho para fechar o pop-up, né? Ele está em inglês, aqui ele vem o close, mas a gente pode colocar sem problemas aqui a palavra fechar. Então o nosso botão vai se chamar fechar. Aqui são outras opções para esse botão de fechar. Se eu quero um delay, se eu quero alguma coisa do tipo. No meu caso aqui, e na maioria dos casos, a gente não vai mexer nessa parte. Então, apenas o fechar aqui.
A gente demorou um pouquinho porque eu estou explicando cada um, mas se eu for revisar de forma rápida, eu adicionei um nome, adicionei a minha imagem, criei uma trigger automática excluindo o cookie, né? Coloquei aqui o custom no size para que eu possa eu mesmo dizer qual é o tamanho do meu banner, marquei a opção de autoajustar, marquei o overlay, tirei a animação, disse que eu quero que ele apareça do topo para a esquerda e coloquei aqui a posição e o nome do meu botão vai ser fechar. Foi basicamente isso que eu fiz para criar o meu banner. Com isso eu posso publicar. Pronto, acabamos de criar nosso banner. Vamos ver se ele aparece direitinho. Vamos visitar o site aqui. E olha aqui o nosso banner aparecendo no topo à esquerda, né? Então nós adicionamos o banner aqui corretamente, ó, do jeito que nós queremos. O botão fechar com a palavra fechar. Posso colocar qualquer outra palavra aqui, apenas um X, não sei se fica essa opção, né? E se eu atualizar a página, o banner deve voltar a aparecer novamente, sem problema. Ele só aparece sempre que eu atualizo a página porque nós tiramos aquele cookie. Se eu não tiro a opção do cookie, ele apareceria só uma vez, certo? Com isso nós concluímos aqui um tutorial rápido de como adicionar um banner, um pop-up, utilizando o plugin Pop-up Maker, né? Se nós clicarmos aqui no Pop-up Maker novamente, nós teremos a nossa listagem lá, correto? De banner, né? Eu posso, apenas para finalizar aqui, por exemplo, eu não quero que este banner apareça, né? Eu posso marcar a opção aqui embaixo de visualizar alterações. Deixa eu verificar aqui o status dele, né? Eu posso editar aqui ele para rascunho, né? Quando eu mudo o status dele aqui, vamos atualizar aqui. Deixa eu só confirmar se ele continua com rascunho. E vamos ver se ele aparece aqui no nosso portal. Viu? Ele não apareceu mais. Então quando eu quero desabilitar um banner, eu entro naquele banner que antes ele estava ativo e marco aqui o status editar rascunho, né? Se eu quiser novamente publicar, eu mando publicar, né? Com isso nós concluímos esse nosso pequeno tutorial. Muito obrigado.